nem procure quem exija dos mortos a verdade. Só que morto aí, a palavra morto aí, não é espírito. Não é nefesh nem nechamá, que são as palavras hebraicas, que estão lá no Gênesis 2:7, quando Deus cria o homem, ele sopra Neshamat Haim, que é um sopro de vida, e o homem se torna Nefesh Hayah, que é alma vivente. Então, o Deuteronômio 18 nem fala em Neshamá e nem fala em Nefesh, que são os dois, que seria, digamos assim... É o significado do espírito em si. Em si. Então, o Espírito de Deus, Ruá, transforma-se em Neshamá, que é soprado no corpo do homem e se transforma em Nefesh. Bem, para os simpatizantes do Severino Celestino, é bom que saibam que ele cita Gênesis 2:7, né, a criação do homem, porém ele não crê em nada disso. Na verdade, eu não sei nem por que ele está usando a Bíblia para falar sobre isso, né, quando na verdade ele deveria estar com o Livro dos Espíritos e ensinando a doutrina espírita, porque o Espiritismo, por exemplo, não crê em Adão como pessoa. E pior ainda, não aceitam como o primeiro homem, apesar de existirem passagens bíblicas que atestam Adão como o primeiro homem. E o interessante é que o Severino cita as cartas de Paulo, né, quando o apóstolo fala de corpo espiritual, mas quando o mesmo apóstolo cita passagens como assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, né, 1 Coríntios 15:45, daí já não serve mais, né? Quer dizer, daí já passam a crer que os macacos receberam espíritos de humanos, onde o próprio Kardec ensina na sua Gênese que no princípio os espíritos de humanos foram colocados em corpos de macacos. E o Adão virou mito, uma fantasia, uma mentira dos escritores bíblicos. E o Espiritismo tem capacidade de contrariar o próprio Yeshua, né, o próprio Jesus, que diz assim: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Mateus 19:4. Referindo-se a quem, hein? A qual casal? E além do mais, qual que é o único princípio do qual nós temos menção na Bíblia? Ora, o princípio da criação. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Marcos 10:6, onde Marcos fala ali neste texto sobre casamento, né? Na verdade, Jesus fala sobre casamento, tá? Homem e mulher unidos em uma só carne. E você veja, por exemplo, Timóteo fala assim, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 1 Timóteo 2:13, olha só. Primeiro formado Adão, depois Eva. Quer dizer, se Adão fosse um simbolismo para representar a humanidade, tanto homem como mulher, então Eva significa o que nessa história? E tem mais, olha só. Adão foi feito do pó da terra e Eva foi feita de Adão. Quer dizer, são duas pessoas. Não tem como figurar isso daí, como simbolizar, né? Simbolizar Adão como representando a humanidade, né? Homem e mulher, porque Eva também é uma pessoa, que por sinal é a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Bom, e também tem uma regrinha básica para quem estuda as escrituras, né? Que quando forem colocadas palavras lado a lado, como por exemplo, mar e terra, servo e livre, fogo e água, né, ou macho e fêmea, por exemplo, não se deve espiritualizar e muito menos simbolizar, e sim devem ser entendidas de maneira literal. Agora imagine você um fogo literal, né, ao pé da letra, um fogo de verdade, e uma água simbólica na mesma frase. Por exemplo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. Mateus 17:15, olha só. Aqui tem que ser entendidos água e fogo de maneira literal, porque não se pode se queimar no fogo literal e se afogar numa água simbólica ou numa água espiritual. Ou um judeu e gentil, onde o judeu seria ao pé da letra um judeu de verdade, né? E o gentil seria espiritual, um gentil simbólico. Agora, o pior de tudo é quando chamam de Adão e Eva, usando nomes próprios, só que o Adão vira simbolismo, né, para a humanidade. E a Eva vira o que então? Então, caro amigo, não se pode aceitar aí uma filosofia como essa, né, como a filosofia espírita, onde ao mesmo tempo ensina-se que espíritos de humanos eles não podem encarnar em corpos de animais. Por quê? Para não regredir, né? Porque a tendência é evoluir. Mas ao mesmo tempo ensinam que espíritos de humanos entraram em corpos de macacos no princípio. Bem, então voltando lá no começo, eu percebi que o Severino ele fez uma salada de espíritos. Ora, espírito no hebraico é Ruach. E Espírito Santo, referindo-se aí ao Espírito de Deus, é Ruach HaKodesh.
E ele disse que o Espírito de Deus, Ruach, transforma-se em Neshama. Como isso? Ora, amigo, existe uma diferença muito grande entre o Espírito do homem e o Espírito de Deus. O Espírito posto no homem na sua criação é apenas um sopro de vida, ou a Neshama, ou Nishmat Haim, sopro de vida, né? Porém, dizer que Deus pôs no homem, né, na criação, o Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, é ser falacioso. E mais, o Espírito de Deus, ou Ruach HaKodesh, é uma força vinda de Deus que ele usa para realizar os seus propósitos. O Ruach HaKodesh, ou Espírito Santo, ele não é uma pessoa espiritual, né? Como querem aqueles que defendem, por exemplo, uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, chamando o Espírito Santo também como se fosse uma pessoa. Não é nada disso. Olha só esse gráfico. O Ruach, o Espírito do homem, não é o mesmo Ruach HaKodesh, mas ambas são forças impessoais. O Ruach, posto no homem, caro amigo, é tão somente o seu fôlego de vida, a Neshama ou Nishmat Haim, sopro de vida. Como Deus não pode estar pessoalmente dentro de nós ou ao nosso redor, porque nosso ser não aguentaria, então ele se manifesta pela sua força, né? Como disse o ator, é o poder de Deus. O poder do Senhor! Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de Sansão, né? Tão poderosamente que despedaçou o leão. Juízes 14, versículo 6. Quer dizer, será que uma pessoa divina realmente veio sobre Sansão e se apossou dele, né, manipulando aí o seu corpo para fazer o que ele fez? Não, caro amigo. Foi realmente o Ruach HaKodesh, quer dizer, uma força impessoal do Deus eterno, quer dizer, o seu poder que fez Sansão ficar forte. Então o Espírito de Deus, Ruach, transforma-se em Neshama. Errado. Totalmente. A Neshama é tão somente um sinônimo para Ruach, isto é, sopro, respiração, vento, fôlego. Porém, Severino confunde o Ruach HaKodesh, né, que jamais foi posto em Adão, com o Ruach normal, que é o espírito, a respiração colocada no homem, né, esta que Deus colocou no homem. Então, o Ruach, que é a respiração, fôlego, sopro de vida, todo ser vivente tem, porque é isso que nos torna vivos, sendo de natureza impessoal e que quando sai de nós na morte, volta à fonte, a Deus, né? Eclesiastes 12:7. Porém, o Ruach HaKodesh nem todos têm. Por quê? Ora, uma pessoa quando tem o Espírito Santo, ou Ruach HaKodesh, ou Espírito de Deus, ela realiza obras além do normal, anda na verdade e fala somente da verdade. Jesus, por exemplo, caro amigo, foi uma pessoa que tinha o seu Ruach, né, o seu espírito, o seu fôlego de vida, que o tornava vivo, mas que recebeu o quê? O Ruach HaKodesh. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, ou o Ruach HaKodesh, né, de maneira assim bem simples, ele seria como um reforço para o nosso espírito, para o nosso ser, tornando-nos mais capacitados, né, para realizar aí os propósitos de Deus. Então, o Ruach HaKodesh, ou Espírito Santo, ou ainda Espírito de Deus, que são sinônimos, né? Ele não é um ser pessoal, com faculdades mentais, mas é tão somente o quê? O poder de Deus. Esse poder, essa energia que o Pai usa para realizar os seus propósitos. Veja, por exemplo, o Mar Vermelho, como que ele se abriu. Veja que o Espírito Santo, caro amigo, também ele deu poderes aos discípulos para fazerem coisas milagrosas. Em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, relata que de repente veio do céu um ruído semelhante a uma brisa impetuosa e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quer dizer, será que pessoas espirituais se apossaram ali dos discípulos? Claro que não, mas o poder de Deus os envolvia, tanto que começaram a falar em línguas diferentes. O Deuteronômio 18 nem fala em Neshama e nem fala em Nefesh, que são os dois que seria, digamos assim, é o significado do Espírito em si. Errado. Olha só. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Fôlego de vida, Nishmat Haim. E o homem foi feito alma vivente, Nefesh Hayah. Gente, não foi colocado uma Nefesh no homem, não foi colocado uma alma no homem, mas sim a Nishmat Haim, a respiração, o fôlego. O Espiritismo ele engana as pessoas dizendo que alma é o mesmo que espírito, mas nas Escrituras são coisas completamente diferentes. E tem mais, alma não é um espírito encarnado, porque as Escrituras revelam que a alma morre, logo o espírito não. Então, posto a Nishmat Haim, a respiração, né, um sopro como o espírito, algo impessoal,
uma energia vivificante, o homem tornou-se Nefesh, alma. Nefesh Hayah, alma vivente. Olha só o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, essa morrerá. Não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas. Salmo 78, 50. Olha só no Novo Testamento, né? A Brit Hadashah. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma. Tiago 5, 20. Não é Nefesh nem Neshamah, que são as palavras hebraicas, que estão lá no Gênesis 2,7. Bem, é o seguinte, olha só. Tem uma coisa aqui que precisa ser esclarecida. Existem 3 palavrinhas que, se não forem interpretadas de maneira correta, causam grande confusão. Ruach, Nefesh e Neshamah. O Ruach é o espírito, também pode ser traduzido por vento, brisa, ar. Gente, eu quero explicar bem isso porque muitos imaginam que o espírito, citado na Bíblia, é de natureza pessoal e que ao sair do nosso corpo na morte segue vivendo conscientemente num plano espiritual. Mas o Ruach, na sua raiz etimológica, ele não é ser pessoal, não tem pensamentos, não tem sentimentos, mas é tão somente uma força vital, né? Tipo um vento, né? O sopro colocado em Adão no Éden. A Nefesh é a alma. E aqui mora a grande confusão, pois os imortalistas têm a alma como espírito. E isso é um grande erro. Amigo, alma não é espírito. E nem são da mesma essência. Ao contrário, são de natureza completamente opostas. Na Bíblia, a palavra alma vem de uma raiz etimológica que é Nefesh, que é Nefesh Hayah, alma vivente, como diz o Gênesis 2,7. É o ser vivo e dotado das suas faculdades, né? A pessoa. E que quando morta, é uma alma morta. Agora, porém, Neshamah, sim, é um sinônimo de Ruach, espírito, porque se trata do quê? Da respiração. E essa respiração, esse fôlego, também não é pessoal, não tem pensamentos. A Neshamah é tão somente o nosso fôlego. Então, Neshamah e Ruach são sinônimos, pois trata-se, né, do fôlego, da respiração, do sopro que há em nós e que não é de natureza pessoal. Porém, alma é a única parte consciente do homem, porque é o próprio homem, a pessoa, né, e que quando morremos cessam as nossas faculdades. Então muitos criaram esse estereótipo de alma, né, esse conceito de que quando se fala em alma, lembra-se logo de um ser imaterial que sai do corpo, né, algo como o espírito, né? Por isso até que muitos dizem é uma alma penada, né? Ou o dia das almas, né, tratando a alma como fantasmas. Mas não é nada disso. E sim, alma é uma pessoa, né, de carne e ossos, é o ser humano vivo, dotado das suas faculdades. Nós somos almas e não temos alma. É uma diferença muito grande entre ser e ter, né? Então lembre-se, nós somos almas, somos pessoas. Então, qual a importância da ressurreição na Bíblia? E o interessante de tudo isso é que o Espiritismo ele vem com aquele papo de que os judeus não conheciam o conceito de reencarnação muito bem. Eles não tinham sabedoria completa sobre a reencarnação, o que eu acho um grande absurdo. Na verdade, eu penso o contrário, que os escritores bíblicos eles eram coerentes com respeito ao que eles escreviam, né? Ao homem na morte, por exemplo, porque eles criam que a pessoa morre de fato. O que é morrer? Pegue qualquer dicionário, amigo, e veja que morrer é o quê? Deixar de existir, cair no esquecimento, falecer, descansar, fenecer, né? Extinguir-se, acabar-se, parar de funcionar. Só que daí aparece um e diz assim, mas isso acontece com o corpo, o espírito segue vivo, quer dizer. Então você veja que essa mentira da imortalidade atinge até as crianças. Nós perguntamos para uma criança aí de 5, 6 anos, né, onde está sua mamãe que faleceu? O que ela vai dizer? Está com o papai do céu, lá no céu. Olha aí então, sem contar os desenhos de Disney, né, que polui aí então a cabeça das crianças. Bem, então o ser humano é o que? Ele é a fusão do corpo, que é a alma, com o sopro de vida, espírito. O que nos mantém vivos é uma energia vital que não tem personalidade, não é pessoal, não tem faculdades mentais, mas é tão somente um sopro, né? E não é neste espírito, ou não é este espírito, que retém a individualidade da pessoa.